Eu tenho um grande orgulho de ter integrado o Poder Judiciário no Brasil. Tive satisfação em exercer a minha função no Supremo Tribunal Federal. Tive satisfação em acompanhar depois a evolução do judiciário brasileiro quando eu já não estava mais nos seus quadros. Tenho consciência, sobretudo, de que a justiça do Brasil faz tudo aquilo que está ao seu alcance para corresponder à responsabilidade que lhe foi entregue pela Constituição da República. Eu sou um brasileiro de Minas Gerais e profundamente mineiro em tudo aquilo que tenho na cabeça e no coração. Eu não me vejo senão como mineiro. Talvez seja essa personalidade essencialmente mineira que fazia com que alguns colegas estrangeiros dissessem que eu era um brasileiro atípico. E eu respondia, não, eu não sou um brasileiro atípico, eu sou desenganadamente típico de uma parte do Brasil, e onde se tem um estilo um pouco diferente. É muito interessante ver como é que uma das pessoas que provavelmente é um dos grandes cidadãos do mundo e que tem um conhecimento muito cosmopolita, carrega em si uma forma de sabedoria que é muito própria das pessoas que viveram o interior, a cidade pequena, a família, a celebração de coisas que só tem lugar nesse tipo de cidade. Melquisedeque de Cristina, Minas Gerais, sul de Minas. Eu havia feito a opção pelo direito ainda em Belo Horizonte, quando aluno do Colégio Arnaldo. Eu, enfim, havia começado no curso científico, prossegui no curso científico, justamente porque estava programado por diretrizes familiares para o curso de medicina. Mas, pelo meado do curso científico, um ano e meio mais ou menos antes da universidade, eu me convenci de que não daria certo. Houve uma época em que pensei também no oficialato da Marinha. Pensei em ser marinheiro, até que um orientador vocacional, depois de conversas várias comigo, me disse, tire essa ideia da cabeça, porque a Marinha com que você sonha não existe há muitos séculos já. É a Marinha da época das caravelas, dos galeões, dos piratas. Hoje não, hoje a coisa é muito sem poesia, é mais técnica, é mais, enfim, sofisticou-se demais quanto aos seus recursos, não é isso, não vá por aí. E ao fim e ao cabo, refletindo daqui e dali, tomei o caminho da Faculdade de Direito e já havia então concluído em Belo Horizonte, na Federal de Minas Gerais, o curso de Direito, quando fui para essa bolsa de doutorado na Sorbonne.
já tinha então consolidada a minha opção pela carreira jurídica e nessa época me defini pelo direito internacional. Na realidade, já no último ano de direito em Belo Horizonte, eu, quando solicitei a bolsa de estudos do governo francês, eu tinha também uma bolsa americana para Berkeley, na Califórnia, mas preferi a bolsa do governo francês, embora bem mais modesta do ponto de vista material. E já tinha feito essa opção pelo direito internacional, embora contra o conselho de vários dos meus professores. Eu cheguei à Academia de Paris em 67, tinha 23 anos na época e estava ali para fazer um doutorado. Mas enfim, cheguei ao final de 67, para aquele ano acadêmico, que logo no início de 68 dava sinais do que iria acontecer. A insatisfação era profunda no meio estudantil, sobretudo. A greve de 68, a greve que se desencadeou no mês de maio de 68, foi total. Ela abrangeu todas as classes trabalhadoras. Mas, na realidade, os trabalhadores franceses faziam ali um movimento sindical de oportunidade, a reboque da revolta estudantil, que era o que realmente centralizava as atenções naquele momento. E a revolta estudantil era pelo fato de que a academia francesa, a universidade francesa em geral, havia se tornado arcaica em diversos aspectos relacionados com a liberdade do aluno, a liberdade do estudante de escolher os seus caminhos e a disciplina universitária. E a absoluta não participação da classe estudantil francesa em qualquer atividade política, a sua total ausência de interferência no processo político. E o rescaldo, veja bem, o balanço dos acontecimentos de 1968 em Paris é grandemente positivo para quem recorda os acontecimentos. Afinal de contas, não houve baixa, não houve sangue humano, a agitação política, o sentido crítico da sociedade chegou ao seu nível mais elevado e muita coisa mudou, e mudou para melhor a partir de então. Quando voltei da primeira fase do meu doutorado na Sorbonne, eu fiquei em Belo Horizonte, na Faculdade de Direito. E cheguei a ensinar o Direito Internacional no 5º ano de graduação e no 2º ano de doutorado, durante o primeiro semestre de 1970. Mas aí voltei à França para a defesa de tese e, quando voltei já com o título, eu vim direto para Brasília porque o ministro Bilac Pinto, que fora embaixador do Brasil em Paris, tinha tomado posse no Supremo e me convidou para ser o assessor dele aqui. Os 2 anos de trabalho com o ministro Bilac Pinto foram grandemente enriquecedores. Mas, pela primeira vez, naquele biênio 71-72, resolveu-se organizar um concurso. Ao cabo desse concurso, os primeiros colocados foram chamados a atuar junto ao Supremo, na Procuradoria-Geral da República, dando apoio direto ao Procurador-Geral e ao primeiro Subprocurador-Geral. E, por conta disso, continuei convivendo com o Supremo já numa nova condição. Numa tarde de sexta-feira, quase todos os membros do gabinete já haviam saído. O ministro Leitão de Abreu chegou à minha sala, me determinou que ficasse sentado, sentou-se ele próprio no canto da mesa e disse o seguinte: o ministro Xavier de Albuquerque me anunciou reservadamente que agora, no dia 21 de fevereiro, quando ele transmitir a presidência ao ministro Cordeiro Guerra, ele vai encaminhar o seu pedido de aposentadoria.
Então nós temos uma vaga inesperada no Supremo. Atualize o seu currículo vitae e deixe ele pronto, just in case. Ele usou a expressão just in case. Eu não disse nada, ele foi embora. Mas no dia seguinte, no sábado, andando por uma dessas quadras ajardinadas ali da Ponta da Asa Sul, eu refletia sobre a história e achava que, se era aquilo que ele queria, o just in case aí era um tanto decorativo. Aquilo me deixou extremamente honrado. Eu estava sendo nomeado para o Supremo ao completar 39 anos. A juventude no Supremo nunca foi um óbice para ele, porque a sua carreira de procurador da República, o seu doutorado na Sorbonne, os seus cursos em Cambridge, em Oxford, essas coisas todas o habilitaram a ser uma autoridade legítima. Neste ano, a imprensa, enfim, veiculou com alguma insistência um tema curioso. Eu estava presidindo a Justiça Eleitoral naquele importante ano eleitoral e era, para mim, a primeira vez que iria votar para presidente da República. Nascido em 44, eu não votei, era menor ainda, na eleição de Jânio Quadros. E desde então não houve nenhuma até a de 89. Então o presidente do Tribunal Superior Eleitoral estava votando com muitos outros brasileiros pela primeira vez. Eu seria o presidente do Supremo no ano de 91. Bom, de repente eu recebo aquela espécie de injunção, aquele apelo do presidente eleito. O presidente eleito por 40 milhões de votos na época e que queria que eu aceitasse a chancelaria. Ele fez esse pedido sabedor de que eu não votara nele nem no primeiro, nem no segundo turno. Eu achei que se dissesse não, eu ficaria eternamente com a impressão de que recusei por medo. E aceitei então, contra a vontade de minha mãe, de minha mulher, dos meus filhos, de todos que me cercavam. Alguns dos ministros do Supremo na época também faziam alguma restrição, achando que era uma aventura a qual eu não deveria me entregar, mas outros apoiavam insistentemente a ideia de que eu não poderia recusar. A saída do ministro Rezec do Supremo Tribunal foi muito abrupta e muito surpreendente. Em nenhum momento me arrependi, porque sei que o arrependimento teria vindo se eu recusasse e depois ficasse com a sensação de que o fiz por falta de coragem, que o fiz por medo. O convite para o cargo de ministro das Relações Exteriores evidentemente atendia a esse aceso desejo dele de ter novas fronteiras e novos rumos e, enfim, poder se dedicar na área executiva àquilo que ele tinha um domínio catedrático reconhecido mundialmente. De modo que quando assumi a casa, no início de 1990, tinha um pleno conhecimento da instituição toda e dos seus membros. Sim, isso teve a ver com a dedicação ao direito internacional, mas teve a ver indiretamente. A dedicação ao direito internacional me levou ao Instituto Rio Branco. E o Instituto Rio Branco me levou a conviver amistosamente e construtivamente com todos os membros da carreira. O ministro Célio Borges, então, deixava o Supremo Tribunal e ocuparia o Ministério da Justiça. E eu disse para o ministro, seria bom que a essa altura,
com a autoridade que o senhor tem e com essa oportunidade, que o senhor reivindicasse de volta a cadeira do Supremo Tribunal Federal. Isso deu certo. Lá foi ele ser ministro do Supremo pela segunda vez. Foram anos de atividade intensa no Supremo Tribunal Federal. Começava, naquela época, a se avolumar a carga de trabalho do Supremo. Não se conseguia acreditar que fosse bom o futuro de uma Suprema Corte que perdesse tanto tempo com miudezas. Era preciso encontrar caminhos que conduzissem o tribunal a uma situação em que a sua carga de trabalho fosse humanamente suportável. E tínhamos medo, sem dúvida, de que o agigantamento da carga de trabalho pudesse nos levar a uma situação de colapso em que não atenderíamos às expectativas da sociedade brasileira, dos jurisdicionados brasileiros, que esperavam uma justiça não apenas sensata, mas também rápida. Até que se chegou à solução relativa, mas sem dúvida eficaz, que foi a reforma de 2004, com a transferência de várias competências do Supremo ao Superior Tribunal de Justiça e outras medidas que atenuaram, de algum modo, a cascata de feitos que desabavam a cada dia sobre o Supremo Tribunal Federal. Provavelmente, secretamente leal às suas convicções, ao seu espírito, lá pelas tantas o Supremo lhe terá parecido novamente, eu não diria enfadonho, mas talvez excessivamente rotineiro. E aí o ministro deixa o Supremo Tribunal para se tornar juiz na Corte da Haia. Fica lá por 8 anos e isso é certamente a coroação da carreira dele. A composição da Corte da Haia é eletiva. A Corte tem 15 juízes. Historicamente, não por regra, como no Conselho de Segurança da ONU, mas por tradição, os 5 países detentores de cadeira cativa no Conselho de Segurança têm sempre um representante na Corte da Haia. Então são 5 nacionalidades mais ou menos fixas e 10 outras variáveis. A carga de trabalho na Corte da Haia. Cada processo é o que teria sido no passado uma guerra. São processos monumentais de Estado soberano contra Estado soberano, onde se discute, no mínimo, uma fronteira territorial ou marítima, e muitas vezes questões bem mais dramáticas do que a fronteira. Sim, são processos de uma importância capital. Cada acórdão é um volume em biblioteca, afora os outros volumes dos debates orais, dos debates escritos. Agora, são muito poucos esses processos. Portanto, para quem saiu da magistratura brasileira, para quem saiu do Supremo ou de qualquer escalão da magistratura brasileira, do ponto de vista da carga de trabalho, a Corte da Haia é um recreio. No Supremo, divergimos em muita coisa, quanto à nossa metodologia de trabalho, a nossa origem, a nossa formação, mas temos consciência de que servimos todos à mesma causa. Na Corte da Haia eu tinha dúvidas sobre isso, embora, por uma impressionante convergência no cumprimento do dever de aplicar o direito internacional existente, a Corte tenha tomado, durante o meu mandato, seguramente, eu creio que em muitos outros momentos de sua história, um número maior de decisões unânimes do que o Supremo. Eu não sabia o que faria, não sabia exatamente o que faria no retorno ao Brasil. A ideia de descansar me parecia totalmente disparatada. Primeiro porque ela seria precoce. Eu terminei o meu mandato na Haia ao entrar na faixa dos 60 anos.
e não tinha nenhuma vocação pelo ócio. Não sabia exatamente o que faria, mas imaginei que poderia fazer uma advocacia consultiva em determinadas questões constitucionais, em determinadas questões internacionais. A princípio ele tinha um certo receio em relação a advogar, nunca tinha trabalhado nessa área privada, né? Ele sempre foi funcionário público. E tinha dúvidas quanto à minha adaptação à vida liberal, a estar no setor privado. Eu sempre fui, desde os 18 anos de idade, 19, sei lá, um servidor público. Quando ele entrou na advocacia, as primeiras causas que ele pegou, ele achava muito mais animado, mais divertido, ele dizia, né? A advocacia é mais divertida do que a magistratura, né? Do que julgar. Mas a verdade é que tomei gosto realmente pela atividade. O direito sempre teve na nossa vida. Na minha vida, o direito existe desde que eu nasci. Não é exatamente o que eu queria, que os meus filhos seguissem o mesmo caminho. Aliás, um deles, o meu filho caçula, dos dois homens, é formado em direção de cinema, é um cineasta. Ele sempre gostou muito da parte do cinema independente, o cinema francês, o cinema europeu em geral. Mas ele fez também o curso de Direito. Mais do que tudo, meu pai sempre foi um grande professor em tudo o que ele se dispôs a ensinar, não só direito. Um grande professor na vida mesmo, de ensinar o que ele sabia, independente de ser uma matéria jurídica ou não. Meu pai nunca obrigou a seguir a área jurídica, mas a gente sempre gostou. Mas eu já estava muito acostumado com o direito. Era o que eu vivia o tempo inteiro. Os processos ficavam lá, às vezes eu mexia, via como funcionava, a diferença das capas. E eu perguntava, ele falou, não, as de capa verde é cautelar, capa amarela é mandado de segurança, as capas rosas são habeas corpus e tal. E aí ficavam lá separados. E hoje os três radicados em São Paulo trabalham comigo. A rotina aqui é muito boa, porque é um escritório familiar. Então, trabalhar com os meus irmãos e com meu pai é muito prazeroso. Depois da abertura do escritório, esse convívio diário, e dessa vez mais de igual para igual, todos adultos, todos criados, então a amizade se aprofundou, o convívio mesmo tem somado muito, tem acrescentado muito a nossa relação com ele. Porque nós conversamos, no escritório mesmo, nós conversamos sobre os processos, os pareceres, mas conversamos também sobre casos da família e lembranças do passado. Na adolescência eu fazia aeromodelismo. Não era um aeromodelismo motorizado. Eram planadores e outros movidos a borracha, elástico e tudo mais. Eram coisas muito primárias. Já instalado em Brasília, eu comecei a trabalhar com maquetes de navios antigos. Galeões, caravelas, enfim, navios do século XIII até um certo ponto do século XIX. Aquilo representava, como a construção de caravelas em madeira também representava, uma vocação para a mobilidade. Talvez eu tivesse herdado de ancestrais essa visão do barco ancestral como um símbolo de mobilidade. Acredito que a Constituição Brasileira de 88, no que ela determinou com exemplar precisão, a disciplina da convivência entre os três poderes da República, criou uma situação
que só pode doravante evoluir para melhor. Isso é algo em que tenho grande esperança e acredito que ainda no espaço de vida da minha geração veremos esse tempo melhor chegar.